Fala pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre fases das famílias do Revit e fases das vistas do Revit. Isso mesmo, no Revit temos algumas opções que o Revit nos possibilita para trabalharmos com fases a ser demolida, fases a ser construída, fases temporárias, e nós temos como configurar as famílias e como configurar as vistas, apesar que poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas, as que sabem, não se aproveitam disso, e isso otimiza bastante o seu processo de projetar no Revit, né? Quando você sabe dessas configurações, quando você, desculpa, quando você configura as vistas utilizando essas configurações, e isso otimiza muito o seu processo de projetar, né? E vamos lá, aqui vou começar falando sobre os elementos, sobre as fases das famílias no Revit. Todo elemento que nós colocamos no Revit, pode ser uma cadeira, uma mesa, uma parede, um piso, um forro, nós podemos indicar para o Revit qual fase esse elemento foi construído, qual fase esse elemento foi demolido ou vai ser demolido, entenderam? Então nós conseguimos informar para o Revit, e aí com essas informações o Revit muda a representação desses elementos. Então vamos lá, eu abri um template padrão, fiz 4 paredes para mostrar as 4 situações que nós temos aqui, tá? Então, utilizando o template padrão, olha só, vou clicar no primeiro elemento, na primeira parede. Olha que aparece lá embaixo, na barra de propriedades, ó, eu vou descer a barra de propriedades, lá embaixo aparece a fase desse elemento. E aqui nós temos a fase criada e a fase demolida. E aqui nós especificamos para o Revit. Por exemplo, qual fase essa primeira parede aqui foi criada? É um elemento novo? É um elemento que vai ser construído? É um elemento que vai aparecer na construção nova? Não, eu vou falar que é um elemento existente. Qual a fase que esse elemento vai ser demolido? Nenhum. Ele é um elemento existente. Ele não vai ser demolido. Então, vou colocar aqui a fase demolida nenhum. Olha só, quando você aperta aqui em aplicar, ou tira o mouse dessa barra de propriedades, ele já aplica automático. Olha só a representação dele. Não sei se dá para ver aí direito. Agora a representação desses elementos existentes está configurada da seguinte forma. As linhas de projeção, as linhas em corte também, elas estão com cinza bem clarinho. Não sei se dá para ver a diferença para os elementos a serem construídos. Olha esse segundo elemento aqui, essa segunda parede. Se eu clicar e falar, ó, a fase criada dela essa parede vai ser construída na construção nova, né? Vai ser um elemento novo. Vai ser fase demolida? Não vai ser demolida. Então é um elemento novo que não vai ser demolido. Então essa aqui é outra situação. Olha só como é que a representação dos elementos novos mudam, né? Por um elemento existente. Agora vamos ver outra situação. Vamos ver um elemento que é existente e vai ser demolido. Olha só, vou clicar nesse terceiro elemento. Vou falar qual é a fase desse elemento. Ele é um elemento existente, mas ele vai ser demolido lá na construção nova, quando começarmos a reforma, quando ele vai ser um elemento que eu vou demolir na proposta que eu vou passar para o cliente. Então, eu vou colocar aqui construção nova. Olha só como é que a representação dele mudou. Já ficou um tracejado. Então, esse daqui é a representação padrão para os elementos a serem demolidos. E qual a quarta situação que o Revit dá para a gente? Então, temos aqui, ó, elementos existentes, elementos a serem construídos, elementos a serem demolidos. E qual a quarta fase? São elementos temporários. Por exemplo, na minha reforma eu vou ter que colocar, ou na minha construção, eu vou ter que colocar um tapume, ou eu vou ter que colocar uma plataforma para acessar o forro, né? Ou eu vou ter que colocar forma para concretar. São elementos que eles vão ser construídos na fase de construção nova, mas em algum momento ali na reforma eu vou ter que tirar ele. Então são elementos temporários. Então tem essa situação aqui, ó. Nesse quarto elemento aqui, eu vou vir aqui, ó, fase criada, vai ser um elemento novo, vai ser construído na construção nova, e a fase demolida, ele vai ser retirado, ele vai ser demolido na construção nova também. Olha só a representação, ele coloca uma linha azul escura com esse hatch tracejado. Então aqui temos 4 situações. Vou até escrever para ficar mais fácil de vocês
diferenciarem aí para a gente passar para as próximas configurações, que agora eu vou mostrar configurações gráficas, porque cada escritório tem o seu padrão. Esse daqui é o padrão que veio no Revit. Aqui no nosso escritório já é outro padrão. E assim em outros escritórios. Então eu vou mostrar como é que configura a parte gráfica agora. E depois a gente parte para as configurações da vista, tá? Eu só vou escrever aqui as 4 situações. Então eu tenho a primeira aqui, existente, tá? Aí temos a segunda, construir. Temos o terceiro, demolir. E temos o quarto, que é o temporário. Então tem essas 4 opções que o Revit proporciona. E como é que eu faço para mudar as opções gráficas? Eu não quero esse demolir. Normalmente o demolir fica um tracejado vermelho, ou um hatch preenchido sólido, um hatch sólido vermelho, ou um hatch sólido laranja, ou um tracejado laranja com uma diagonal laranja. Varia muito de escritório para escritório. Então, e o temporário também varia muito. Construir normalmente é um azulzinho. Então, isso varia muito e eu vou mostrar como é que configura agora. Para a gente configurar essas opções gráficas, nós vamos aqui, ó, em gerenciar, vamos em fases. Aqui nós temos as fases do projeto. Então aqui eu tenho a fase existente e a construção nova, temos essas duas. Aqui eu não costumo mexer, mas se você quiser criar novas fases de projeto, só cuidado com a ordem cronológica aqui, ó. Tá vendo aqui em cima ele coloca assim, ó, passado e depois ele coloca futuro. Então a ordem das fases aqui importa, tá? É assim que ele consegue diferenciar o que vai ser construído, o que vai ser demolido, o que vai ser temporário. Então tem que estar na ordem certa aqui, se você for mexer com as fases do projeto. Não vou mexer com as fases do projeto ainda. Eu vou pular os filtros da fase, que esses filtros se aplicam na vista. Eu não estou falando de vista agora. Eu vou vir para a sobreposição de gráficos. Aqui que eu configuro esses gráficos aqui, ó. Como que eles se sobrepõem na vista, né? Então eu venho aqui, ó. Fase existente, como é que ele está representado em projeção ou superfície? Em projeção e superfície é um cinza clarinho, sem padrão, ok? Em corte, um cinza clarinho, sem padrão. Eu poderia colocar aqui, ó, em corte, padrão do corte. Posso marcar aqui, ó, primeiro plano visível. Posso colocar uma diagonal, um cinza claro, cinza bem clarinho, ok? Ok, de novo. Poderia colocar um meio tom também. Agora eu vou vir aqui, ó, em demolir. Projeção barra superfície. Eu vou mudar a linha dele, vou colocar uma pontilhada 1 milímetro, vou colocar um laranja. Vou dar OK. Padrão. O padrão dele, o hatch dele não vou mudar, tá? Vou mudar só aqui em corte, ó. Em corte eu vou mudar a linha. Vou colocar um laranja. Ok. E o padrão, eu vou marcar primeiro plano visível e vou colocar um padrão. Pode ser uma diagonal também, essa diagonal ascendente. Vamos ver uma diagonal ascendente laranja. Ok. Elementos novos. Projeção barra superfície. Eu vou mudar a cor aqui. Vou colocar um azul, mas eu vou deixar a linha padrão sólida. O hatch não vou mexer. Em corte, eu vou mudar a cor da linha, vou deixar sólido, e o padrão eu vou colocar um padrão preenchimento sólido também, só vou mudar a cor. Ok. Elementos temporários. Elementos temporários eu vou mudar a cor para um verde, e o tracejado dele eu vou colocar isso daqui, ó, pontilhado 1 milímetro. Padrão em corte, eu vou mudar a cor também. Um verde. Pontilhado 1 milímetro. Vou colocar agora uma hachura cruzada para os elementos temporários. Pessoal, isso daqui, essas configurações variam para cada escritório.
Também essa daqui que eu estou fazendo não é aqui do nós. Eu só estou fazendo uma configuração para vocês entenderem, tá? É só um exemplo e vocês fiquem à vontade para mudar, para configurar do jeito que vocês preferirem. Vou dar OK. E agora eu vou dar OK de novo. Olha só, o existente já está com o hatch clarinho, a linha clarinha em corte, né? Porque a gente está na planta, então a parede a gente está vendo em corte. Já eu chego no construir, tá? Porque que ele não mudou. Demolir, já está certo também, já está com a diagonal, já está com tracejado. Vou colocar na escala 1 para 50, olha só. Já fica bem melhor a representação, não tem nem comparação com a padrão do Revit, né? Olha o temporário, já está um hatch cruzado. Então eu já sei que o verdinho é um elemento temporário, o demolir é uma diagonal ascendente laranja. O existente, ele fica mais clarinho, é um cinza clarinho, uma diagonal cinza clarinho. E o construir. Por que ele não mudou nessa vista? Vamos ver a vista que eu estou aqui. Planta de piso, nível 1. Cada vista tem uma configuração. Você parte daí. Cada vista tem uma configuração de filtro e de fase. Cada vista também tem uma fase. Então, você primeiro pode configurar as fases dos elementos, configura a representação dos elementos e agora a gente vai configurar o filtro da vista, tá? O filtro da fase. E aí nós vamos vir aqui, ó, em gerenciar fases. Ó, antes de entrar aqui, desce, como é que eu faço para acessar as fases da vista? Ó, selecionar a vista, olha lá embaixo também, mesmo lugar que eu olho das famílias. Ah, outro detalhe, as famílias, pode ser até uma mesa, ó, fica no mesmo lugar, fica lá embaixo da barra de propriedades as fases do elemento, tá? Então pode ser uma mesa, uma cadeira, que vai ficar aqui fases, tá bom? Eu estou dando exemplo com paredes, que eu achei mais fácil mais concreto, assim, mais tangível para todo mundo entender de uma melhor forma. Então aqui, ó, nas fases da vista, seleciona a vista, lá embaixo tem aqui, ó, filtro da fase e a fase da vista. O filtro da fase, ele está em mostrar tudo. Então vamos lá em gerenciar fases. Vamos ver por que ele colocou construir sem a sobreposição de gráficos. Vamos ver aqui, ó, filtro da fase, olha aqui, mostrar tudo. Mostrar tudo, ele separa aqui, ó, os filtros, o nome do filtro, né? E aqui as opções que o Revit dá. Então tem para elementos novos, para elementos existentes, demolidos e temporários. Para elementos novos, ele colocou por categoria. Nós temos 3 opções. Eu posso usar por categoria. O que é isso por categoria? É a configuração padrão dos elementos no Revit. Eu posso usar por sobreposição. Sobreposição, ele utiliza a configuração que a gente fez aqui. Por isso que no mostrar tudo, como ele está por categoria, ele não ficou com aquela configuração que a gente fez. E a terceira opção é não exibir. Vou mostrar aqui 3 casos, uns 4 casos para vocês utilizarem esses filtros, tá? Eu vou tirar esses filtros aqui do Revit, ó, vou excluir tudo, clique em um, vem aqui em excluir, e vou mudar aqui, ó, filtro 1. Então fui em novo e criei aqui um novo filtro, que eu vou dar o nome de existente. Vou criar outros 2, 3, 4. Então o próximo vai ser existente mais demolir. O próximo vai ser existente mais construir. O próximo vai ser... O próximo, vocês podem utilizar um filtro, a gente chama aqui de projetar. É um filtro que aparece todos os elementos temporários, os elementos a serem construídos, demolidos, todos os elementos, tá? E os elementos existentes. Então a gente chama esse filtro de projetar, mas vocês podem mudar o nome do filtro conforme preferir. Então, criando esses 4, eu vou vir aqui, ó, existente, e vou falar que o existente, um novo, para elemento. Olha só, como é que você tem que pensar aqui nessa configuração.
o filtro existente, como que vai aparecer os elementos novos no filtro existente? Os novos, eles não vão aparecer, então coloca não exibir. Como é que vai aparecer os elementos existentes? Eles vão aderir a essa configuração aqui de sobreposição de gráficos? Se sim, coloque em sobreposição. Se eles vão aderir à configuração padrão do Revit, coloca em por categoria. Então, eu vou colocar em sobreposição. Os elementos demolidos na fase existente, não quero que apareça, então não aparecer. Elementos temporários também não apareça. Agora, a próxima. Existente mais demolir. Os elementos novos vão aparecer? Não. Os elementos existentes, eles vão aparecer como? Sobreposição ou por categoria? Sobreposição. Elementos a serem demolidos? Sobreposição. Elementos temporários? Não exibir. Elementos existentes mais construir. Novo. Elementos novos. Vai aparecer por sobreposição, nesse existente mais construir. Elementos existentes. Sobreposição. Elementos demolidos. Não quero que apareça. Não exibir. Elementos temporários. Não exibir também. E nessa vista projetar, eu vou colocar tudo sobreposição. Pronto, configuramos os filtros de fase. Esse aqui é um exemplo bem básico, depois você pode otimizar isso no seu template, tá? E aí eu vou dar OK. Pronto, agora para essa vista aqui, ó, nível 1, por exemplo. Melhor ainda, eu vou duplicar essa vista, duplicar. Posso duplicar com detalhe para ficar com os nomezinhos também, para vir com esses textos que eu coloquei. E aí eu posso criar assim, por exemplo, vou renomear a primeira aqui. A minha primeira pode ser levantamento. A minha segunda vista, só um exemplo para vocês irem otimizando, irem pensando, pô, como é que eu vou otimizar esse processo no Revit, como é que eu vou aproveitar essa configuração do Revit. A próxima pode ser a minha planta de construir. A próxima pode ser a minha planta de demolir. E a outra pode ser minha planta de projetar. Olha que legal agora. Quando eu abro a de levantamento, vamos configurar vista por vista, tá? Então, estou na de levantamento. Vou tirar esse nível 2 aqui, deletar, para não me atrapalhar. Vou vir aqui, ó, de levantamento. Clico nela, vem o filtro da fase e coloco só existente. Olha só, quando você insere, já some todos os outros. Vou abrir construir. Construir agora é existente mais construir. Demolir agora é existente mais demolir. Você pode configurar mesmo sem entrar na vista. Você vai clicando e vai colocando. Tá? Mas isso eu indico só para quem tem mais prática, quem já mexe um tempinho, já sabe. Esse aqui é o filtro da fase, esse aqui é o projetar. Olha só que legal. Aí, supondo que você fez o levantamento, né? Vim aqui na fase de levantamento. Olha só o que acontece. Quando você desenha uma parede nova, ele automaticamente, e não vai ficar visível, porque o Revit vai entender que é um elemento novo, vai ser um elemento a ser construído. Todo elemento que você colocar, o Revit vai entender que é um elemento a ser construído. Aí ele não vai aparecer na vista de levantamento. Mas se for um elemento de levantamento mesmo, como é que você faz? Então, para os elementos novos, olha só, se eu colocar aqui na vista de projetar, eles vão aparecer. E aí eu posso ir indicando, vou fazer um outro exemplo aqui, eu posso ir indicando quais elementos são existentes, né? Posso selecionar eles e falar que esses aqui são existentes. Aí lá na vista de levantamento eles já vão aparecer assim, tá? Posso tirar esses textos aqui da vista. E aí, outro detalhe, supondo que eu tenho esses elementos aqui existentes. Vou fazer uma parede aqui dentro. Esse daqui eu vou chegar um pouquinho para o lado. Vou fazer assim. Supondo que eu tenho esses elementos existentes. Para quem trabalha com reforma, é bem legal isso daqui. Eu tenho esses elementos existentes na minha casa. Eu vou fazer maior.
Supondo que eu tenho esses daqui todos existentes, e aí eu vou colocar umas portas aqui, ó. Todo elemento que eu colocar, lembra que ele está indo para a fase construir. Tem um detalhe também quando você insere uma porta, que eu vou explicar. Olha só, a porta também está azulzinha, né? Porque foi o padrão que a gente configurou para a linha. Então eu mudo a porta para construção existente. Pronto. Agora eu vou vir aqui, ó, em modificar, uma ferramenta que otimiza muito também, ó, é vir aqui, modificar, pega esse martelinho, demolir, e agora quando você clicar no elemento, olha só, o Revit ele já vai mudar a fase do seu componente quando você clicar nele com esse martelinho. Ele muda para a fase demolir, ele muda para a fase anterior. Então, olha só o que acontece. Quando eu clico com o martelinho, lá dentro de modificar, pego o martelinho, clico no elemento existente, ele pega e muda a fase demolida para a construção nova, né? Na verdade, ele avança a fase, né? Ele coloca a fase de demolição para a fase nova. Então, por isso ele já muda. Então, isso aqui otimiza muito. Aí, lá na tua vista de demolir, olha só, tudo automatizado, né? E a representação muito melhor, nem se compara com a representação padrão do Revit, essa básica que eu fiz aqui. Outro detalhe, vamos lá na de projetar para explicar melhor. Outro detalhe aqui que acontece, quando você insere uma porta, por exemplo, numa parede existente, vou pegar aqui essa parede, quando eu insiro uma porta nessa parede existente, supondo que é uma porta nova, olha o que o Revit faz. Ele entende que você tem que demolir essa faixa da parede e instalar a porta. Ó, vamos ver no 3D agora. No 3D. Eu vou mudar a altura dessas paredes. É muito alta, né? Vou mudar aqui para 3 metros. Tá em milímetros? Olha que legal. Aqui na vista 3D, ele tá o filtro, tá de projetar. Mas eu posso mudar o filtro aqui para, por exemplo, o filtro para existente / construir. Olha só. Posso mudar o filtro aqui para o projetar de novo, posso ir mudando os filtros. Mas quando eu insiro uma porta numa parede existente, vou apertar na porta e apertar HH para ocultar. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo que o Revit já separou um pedacinho da parede do tamanho do vão da porta e ele coloca uma representação aqui, ó, para ser demolido? Se eu colocasse um hatch de superfície nessa configuração do demolir, ele ia ficar com esse pedacinho preenchido. Vamos fazer isso? Olha só, vou lá em gerenciar, fases, sobreposição, demolido. O hatch em superfície, padrão de superfície, eu quero que ele fique um hatch, pode ser esse da diagonal. De diagonal. Vou colocar um laranja também. Só para vocês visualizarem. Olha aí. Ele já entende que você tem que demolir a alvenaria para inserir aquela porta. Então isso é bem legal, bem automatizado. Tá? E aí quando você clica nesse pedacinho, é óbvio que não vem com fase, porque como você está inserindo uma porta nova, ele já faz automático. Então esse pedacinho aqui não vem com fase. Esse aqui é um outro detalhe. Tá bom? E essa foi uma aula básica, uma aula simples, falando sobre os filtros, como que você pode otimizar, dando umas ideias. Se você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. Se você gostou, compartilha. Se você gostou, curte. Marca alguém aqui para ver essa videoaula. Se está precisando aprender isso daqui, que não aprendeu depois de um tempão mexendo no Revit. Comenta aí. Se estiver acompanhando no YouTube, se inscreve no canal. Se estiver no Instagram, marca alguém para nos ajudar. Valeu, pessoal. Abraço.